Seja bem-vindo ao Skyline Cast, o podcast que fala sobre o mercado imobiliário de Balneário Camboriú e região. E hoje o nosso convidado especial, Fernando Nemann, proprietário e diretor de marketing da imobiliária Felicitar, uma das maiores imobiliárias de Balneário Camboriú, ou se não é a maior hoje, e ele é um mestre do tráfego pago. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui. Fernando, se apresenta aí, e aí já na sequência, como você começou no mercado imobiliário? O que te levou para o mercado imobiliário? Vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre o marketing e um pouquinho da minha história, né? Eu sou de Itajaí. Quando eu me formei no colégio, eu iniciei a faculdade de Engenharia Civil. E aí, quando eu estava mais no fim da faculdade, eu fiz estágio numa construtora, 3 anos, 2 anos em escritório, 1 ano na obra. Quando eu terminei esse estágio, um amigo meu tinha aberto um escritório, ele era corretor, abriu uma imobiliária no escritório aéreo e me convidou para trabalhar com ele. Ele era praticamente sozinho, estava iniciando, mas ele já tinha um bom resultado. E aí eu aceitei o convite, tinha acabado de sair do meu estágio, fui na sequência trabalhar com ele como estagiário de corretor, né? Eu cheguei a iniciar o meu curso de crescer, eu fiz tudo, eu só não dei entrada para tirar a carteirinha, mas todo o processo até lá eu fiz porque as coisas mudaram no meio do caminho. Então, no fim da faculdade de Engenharia Civil, eu percebi que não era o caminho que eu gostaria de seguir. Eu terminei a faculdade, depois eu fiz MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, mas eu nunca atuei nessa parte. Foi aí que iniciou o meu contato com o mercado imobiliário. Eu estava naquela, fazia locação, fazia o estágio de vendas, até que eu percebi que, cara, eu gostava bastante de fazer marketing. Então, eu sempre estava buscando alguma solução para captar cliente, principalmente de forma digital, estratégias para imobiliária. E era uma imobiliária muito de relacionamento. E quando tu vende por relacionamento, tu tem uma dificuldade em encaixar o marketing digital, porque o marketing serve para trazer o cliente, para tu gerar o relacionamento e gerar venda. Se tu já está na etapa que tu já tem um relacionamento, é meio que o marketing vai te gerar um trabalho a mais e tu nem sempre precisa tanto. Então eu comecei a fazer para minha esposa, que na época a gente namorava, a gente foi morar junto um tempo depois. Ela está no mercado hoje, vai mais ou menos uns 10 anos no mercado imobiliário de Balneário Camboriú. E aí eu comecei a fazer alguns testes. Em 2019 a gente começou o canal do YouTube dela, inspirado no pessoal dos Estados Unidos, que estava começando a gravar vídeo e ter bastante visibilidade. Na época não tinha um iPhone com a câmera aberta, né? Hoje é normal. Tinha grande angular? Todo mundo tem, muito fácil, mas imagina tu gravar, tu precisaria de equipamento, o microfone sem fio era muito caro naquela época, o estabilizador já era um grande diferencial, hoje a estabilização do iPhone já é muito boa, mas enfim, a gente começou com o iPhone 8, com um estabilizador emprestado, sem microfone. Eu lembro disso daí. Foi um vídeo que, se olhar para hoje, cara, foi bem ruim, mas para aquela época foi muito bom, porque a gente começou e perdeu o medo. E eu sempre falava com ela, não ficou como a gente gostaria, mas a gente tá começando uma exposição. Naquela época ninguém gravava vídeo, tinha talvez uma ou duas pessoas começando a gravar também. Eu falei, o que a gente pode melhorar para o próximo? Então a gente ficou a manhã inteira dentro de um apartamento para sair um vídeo de 2 minutos. Imagina, hoje tu grava em 2 minutos, tu grava direto, já posta em 5 minutos, tu já sai do apartamento. E aí a gente estava sempre tentando melhorar para o próximo vídeo. A gente não conseguia comprar um monte de equipamento, porque precisava de investimento financeiro, também não dava. E aí o YouTube é um projeto de longo prazo. Vamos construindo até ele começar a ter resultado. E aí, junto com isso, a gente pensou, o que a gente pode fazer no curto prazo para gerar venda? Que foi o Facebook, Instagram, né? As campanhas do Facebook Ads. A gente começou com R$300 por mês. Vamos botar aqui, não é possível que se alguém vende, a gente não vai conseguir vender, né? E a gente começou a criar algumas campanhas e começou a trazer cliente. Eu pensei, tá trazendo. Mas naquela época o custo do lead era muito mais em conta e também o Facebook não era tão usado, né? Hoje, para você usar o Facebook, a gente tem um custo bem alto, né? Não só o Facebook, como também todas as outras plataformas digitais, né? Isso. Era bem mais barato, o custo do lead. Tinham bastante gente já tinha ganho bastante dinheiro com o Facebook, mas não era algo que era todas as imobiliárias anunciam. Era coisa tipo, vamos fazer um anúncio aqui, outro ali. E
Só que ao mesmo tempo que o lead era muito barato, tu não tinha as automações, tudo que tu tem hoje para ajudar. Era tudo na mão. Então imagina, tu gerava lead, a gente ia lá, baixava a planilha, ia no celular, digitava um número, falava com o cara. Hoje em dia tu consegue automatizar, inclusive até a conversa com a pessoa, ou pelo menos a primeira mensagem. Então tu tem muito mais velocidade de atendimento e consegue ter muito mais escala. Em contrapartida, o lead está muito mais caro hoje. Aí a gente começou, aí eu vi, pô, entrou esse cara aqui, pesquisava, o cara, um monte de empresa, o capital social é enorme. Aí não avançava, mas eu já consegui o primeiro passo, que é ter contato com o cara com potencial financeiro para comprar um imóvel aqui na nossa região, né? Que é Balneário Camboriú e Praia Brava. O perfil do cara é um empresário, é um cara que tem um CNPJ e um capital social legal. Aí, beleza, então vamos. Até que a gente pegou um lançamento na Praia Brava e a gente acertou, daquela campanha daquele lançamento, a gente fez 2 reservas e vendeu o imóvel pronto. Uma das reservas acabou caindo na hora do lançamento, mas foi fim do ano, em dezembro ali de 2019. Só que aquilo foi o resultado do ano inteiro, que até então não tinha acontecido nenhuma venda. Ou seja, você investiu o ano inteiro e só fez uma venda no final do ano. Na verdade, a gente começou o YouTube, depois a gente começou a investir. O resultado, desde que a gente traçou o orçamento mensal, tipo, todo mês a gente vai investir até R$300, foi em setembro. Então, foi questão de 2, 3 meses depois, onde começou a gerar resultado. Mas até então, a gente a imobiliária não gerava lead, a gente não conseguia gerar venda. Então, a gente pensou, a gente tem 2 opções. A gente pode culpar os outros ou ver o que a gente consegue fazer. Até então, a gente não tinha certeza de nada, mas a gente acreditava muito numa ideia. Foi aí que a gente começou a trabalhar em cima disso para ter resultado. E aí, com aquelas vendas, a gente começou a reinvestir. Praticamente tudo que retornava para a gente, claro, a gente tinha o nosso custo de vida, tem que guardar dinheiro, tudo, mas a gente pegava uma fatia agressiva e reinvestia. E aí eu comecei a atender várias imobiliárias, enfim, foi tendo... Começou a fazer marketing para outras imobiliárias também. Isso, porque o pessoal viu que, pô, a Bruna tava aparecendo, né? Tava aparecendo no YouTube e tudo, e eu quero a pessoa que faz o marketing para ela. Tem muita coisa além do marketing, né? E o principal ponto para ter sucesso é o corretor, não é o marketing. O corretor tem um posicionamento, atender bem hoje, porque tu trabalha com marketing, tu sabe. Se eu pegar uma fórmula e pegar num corretor e colocar em outros corretores, talvez não vá funcionar. Não vai performar. Porque o pilar corretor é muito importante para o marketing dar certo. Então, tanto o atendimento quanto as captações, os imóveis, tudo isso. E aí, enfim, eu atendi bastante gente, ganhei bastante experiência no mercado, porque daí eu fui entendendo outras regiões do Brasil inteiro. E aí foi basicamente isso, a gente surfou uma onda muito boa, porque junto com isso veio a valorização dos imóveis depois ali, quando explodiu a pandemia. Que foi uma época que foi, vamos falar assim, foi um sucesso de vendas, né, no mercado imobiliário. Isso, a gente ficou bem preocupado, porque começou, a gente gerou mais algumas vendas logo em seguida, teve um outro lançamento que foi legal, e aí a gente assinou o contrato, no dia seguinte veio o lockdown. Aí o cliente falou pra gente, falou, cara, se fosse hoje eu não tinha assinado. Aí eu falei, cara, ferrou. Como agora que começou a dar certo, né? Alguns meses dando certo, o negócio vai desandar. Aí ficou 45 dias parado e aí voltou. Só que no que voltou foi uma bola de neve, né? Foi uma época muito boa. Praticamente a Bruna vendia todos os meses. Se pegasse o ano inteiro, 9, 10 meses do ano, ela fazia venda. Então foram 19 imóveis no ano seguinte foram 34 imóveis vendidos. Isso foi uma onda muito legal. Aí depois ela engravidou, teve a nossa filha, né, a Manu, ela ficou um tempo... Não dá pra falar que ficou off, né? Inclusive, ó, um abraço pra Bruna e eu tô esperando você aqui, tá? Já veio agora o Fernando, veio o Brian e agora falta você, né? Da equipe aí, do trio. Daqui a pouco ela vem. Parada dura. Daqui a pouco ela vem. Sim. E aí o corretor nunca fica fora do mercado, né? Mas aí diminuiu a questão de clientes atendidos, de gravações do YouTube e tudo, para dar atenção para Manu, para nossa filha, né? No primeiro ano dela. Nesse meio do caminho, eu comecei a atender a Felicitar. O Brian, junto com o Jefferson, eles fundaram a imobiliária. E
eles testaram alguns gestores de tráfego, mas não conseguiu dar certo ali, por questão de estratégias, enfim. E aí, quando eu estava sem exclusividade aqui na região, eles me chamaram para trabalhar com eles. Aí eu entrei como gestor de tráfego e no primeiro ano a gente começou a gerar um resultado legal, começou a gerar venda. Então a Felistar ela começou bem pequenininha, o investimento da Felistar por mês inicial era de R$ 1.500 de tráfego. Então hoje a gente investe de forma bem agressiva. Pode falar mais ou menos quanto vocês investem por mês hoje? Tráfego pago na faixa de 100 mil 100 por mil. mês. Às vezes mais, menos Isso pontualmente. Só no pago. Só no pago. Coloca o SEO nesse bolo de neve ou não? Não. Só se for colocar serviços, estrutura de marketing, Porque, tudo aquilo. assim, só entendendo aqui, o amigo investe 100 mil no tráfego pago, mas existem outras ferramentas por trás do tráfego pago. Tem. Você precisa de automação para poder atender o lead mais rápido, enfim, CRM, vamos falar assim, N ferramentas e ainda você tem que fazer um trabalho de SEO no site. Então quer dizer que 100 mil é o começo da brincadeira. É o começo da brincadeira. É. E no começo da imobiliária era praticamente todo o dinheiro que entrava, a gente reinvestia. O que a gente se preocupava? Em gerar lead. Vou gerar brand no começo da imobiliária? Não, o brand é mais médio e longo prazo. Sim. Então entrava o dinheiro, reinvestia em gerar lead. Troca o papel de parede que está rasgado. Não, vamos investir em lead. Porque às vezes um dos erros dos corretores, das imobiliárias, né? Eu preciso de uma estrutura super bonita para iniciar minha operação, aí bota lá 1 milhão numa sala linda, aí vai gerar os clientes de vitrine, como qualquer outra, né? Se tiver vai vender, vitrine, porque a vitrine acaba vendendo. Né? vai vender, mas às vezes não vende o suficiente para bancar a imobiliária. E aí ela acha que investir em tráfego pago é caro. Mas, poxa, manter uma imobiliária é muito caro. Sim. Tu manter uma estrutura desde uma... Não estou falando nem de uma imobiliária muito grande. E o tráfego pago, se você faz um mês e para, o que acontece? Não adianta, jogar dinheiro fora. A venda, tu terminou o ano, tu começa tudo de novo, uma imobiliária. Agora vamos começar o resultado do zero, vamos alcançar de novo o VGV e vamos crescer. Então tu precisa de mais lead, precisa de mais proposta, mais visita. Chega um momento que o corretor cria a carteira dele, que isso ajuda tudo, mas uma imobiliária com uma equipe, ela precisa estar sempre alimentando o pessoal e gerando novas vendas. Então não tem como zerar a entrada de leads, né? Numa imobiliária digital. Porque tem muita imobiliária que não se preocupa com isso. Acha que o network tá bom. E você acha que esse povo que faz o network, claro que eles sempre vão vender, mas você acha que a pessoa que tem o network, ela não pode fortificar muito mais as vendas dela com o tráfego pago? Pode. Existem várias estratégias, né? O corretor que está começando, que não tem esse network, que era o nosso caso no começo, cara, eu não moro num prédio onde eu tenho vizinho, aquilo, que eu compro o apartamento que eu vendo. Eu frequento raramente os lugares, então a gente foi obrigado a ter uma estratégia mais agressiva de internet. E aquilo, o investimento de tempo é muito grande. Mas o cara de relacionamento, se ele tem um posicionamento na internet, aí pode ser muito mais focado não em tráfego pago para gerar um volume de leads, mas em gerar autoridade para ele em construção de conteúdo. Na hora que ele chega num local, ele vai ser mais reconhecido como uma autoridade naquele assunto. E aí vai ajudar a fortalecer esse relacionamento dele, indicação, tudo isso. Então é importante. A estratégia vai ser um pouco diferente. Mas, cara, é imprescindível para o cara melhorar o resultado dele. E você acredita que o tráfego pago... Bom, você acredita não, porque o tráfego pago ele traz bastante resultado para vocês. Mas não é uma coisa a longo prazo, porque assim, vamos falar, entra lá, 100 leads. Desses 100 leads, 10 é bom, 5 gera network. Só que se você pegar esses 5 aqui que você fez esse mês, juntar com o ano inteiro, no final do ano tu vai estar atendendo aí 60 clientes potenciais. Sim. Então quer dizer que você acredita que o tráfego pago é a longo prazo? Também? Sim, também. Porque você pode vender num dia, né? Mas você pode criar uma carteira boa a longo prazo, né? Isso. O mercado está cada vez mais competitivo. Então, quando a gente começou, o lead era muito barato. Eu conseguia gerar uma porrada de lead e eu conseguia
pegar os leads e falar, tu quer comprar um apartamento? Sim ou não? Sim. Beleza, então vamos lá. Ah, não. Eu fazia um filtro muito rápido. Hoje em dia, como o custo do lead está muito alto, se tu é esse corretor que entra o lead e tu vai pro sim ou não ali, o cara tá no fundo do funil e ele vai comprar, a tua venda, tu vai vender, mas a tua venda vai se tornar muito cara. E aí começa a inviabilizar a tua operação. Aí tu diz, pô, não vale a pena. Hoje tem que ter uma estratégia mais de médio e longo prazo. Então tá, o cara não quer comprar nesse momento, mas vamos fazer um follow-up com ele. Quando sair um novo lançamento daqui 6 meses, um ano, vamos conversar com ele, vamos ofertar. Porque a cada 6 meses as pessoas mudam de vida. O que tu fez as tuas metas do ano passado para esse ano, tu provavelmente já pensou, é diferente. Então, se tu conversa com uma pessoa agora que fala, não vou comprar imóvel, daqui 6 meses talvez ou ela se casou, ou ela se separou, teve um filho a mais, ou por algum motivo ela quer ficar mais aqui na praia, enfim. Então vai mudar totalmente. Então, se o cara tem um certo potencial mínimo, leva ele na carteira. Não dá para manter 100% dos leads que entram para ti. Vai pro CRM e fica lá em stand-by. Fica lá em stand-by. Ou seja, também tem que ter esse controle do CRM, né? Isso. Que não adianta nada, igual você acabou de falar, não adianta nada chegar o lead e o corretor não atender, não ter, vamos falar assim, um preparo para saber, poxa, se ele entrou tal dia, vamos botar ele aqui para falar daqui 6 meses. Então, N situações, né, Fernando? Isso. E tu precisa entender as tuas métricas, por isso que o CRM é muito importante. Porque tu sabe quantos leads tu precisa ter para gerar uma venda, tu sabe quantas propostas, quantas visitas. Se tu trabalha com lançamento, o produto é um pilar muito importante, então tu já começa a se programar antes do lançamento quantas pessoas tu vai acionar, o que tu precisa para gerar venda. E fora que hoje para um corretor autônomo é um pouco mais difícil, porque o pessoal às vezes não tem uma estrutura tão completa de marketing, mas quando fala de uma imobiliária que investe já o valor razoável, tu tem a integração do teu CRM junto com o Meta Ads. Então, a gente tem tudo integrado com todo o nosso funil é integrado com o Meta Ads. Então, o corretor avançou para a visita, avançou para a proposta, avançou para negócio realizado, essa informação automaticamente vai para o Meta Ads e ajuda a trazer mais clientes com aquele perfil semelhante. A conversão é otimizada para isso. Então, a gente sempre fala para o corretor, se tu colocar no CRM, tu me ajuda a trazer clientes mais parecidos com esses que tu está avançando no funil. E a mesma coisa para clientes desqualificados. Então, entrou alguém que, cara, esse cara não deveria ter entrado na campanha. Então, beleza. Coloca lá o motivo de descarte correto que a gente vai excluir para a campanha não aparecer mais para esse cara. Então, eu estou dizendo para o Facebook, não aparece, não gasta mais dinheiro para esse cara, para ele não se cadastrar mais, para a gente não gastar verba. E para esse cara aqui, cara, traz mais pessoas que visitam, que mandam proposta, que fecham negócio. Então, cada vez mais vai se alimentando. Isso só é possível com o CRM. E vai melhorando. Hoje você roda a campanha nos feeds também de Facebook, Instagram, ou só faz Reels? Porque eu acho que o Reels é mais qualificado, no meu ponto de vista, né? Sim. O custo por visita de uma campanha do Meta Ads que eu uso vídeo, e vídeo eu uso muito o formato de Reels, tá? Então é mais para esse caminho. Ele é mais barato. Eu não vou lembrar o valor agora, mas vamos, enfim, talvez de cabeça, uns 30% mais barato. Nós vamos pôr aí uns R$35, que não é a realidade, é um pouquinho, às vezes, mais até, né? Isso, mas o custo por visita, não digo nem o custo do lead lá em cima. Do lead. Por visita, o quanto que tu gasta para pegar um cliente e colocar numa videochamada contigo, para colocar presencialmente dentro de um imóvel da construtora, mas ele é significativamente mais barato um vídeo do que uma imagem estática. Sim, mas você faz as imagens estáticas também, né? A gente faz. Sim. Hoje, a própria Meta, né, quando liga pra gente, não sei se liga pra você também, com certeza, eles falam que tem que ter vários criativos, Sim. né? Tipo, quanto mais criativo, melhor. E aí o que performar, deixa, né? Isso. Por mim, eu faria uma porrada de vídeo. O problema é que, tu sabe, o vídeo ele custa, né, cara? E outra, custa. E aí tu fala assim, só pra galera ter uma ideia, quantos produtos você tá rodando campanha hoje? Produto vai ter, eu acho que uns 30 produtos. Ontem eu tive que pausar 30 vídeos. 30 vídeos.
Ontem eu estava atualizando os anúncios, adicionando novo e atingi o limite, que é 250 anúncios ativos. Tem produtos ali com variação de anúncios por mesmo produto, mas são 250, né? Ele bateu essa trava, eu tive que deixar alguns em stand-by para esperar testar e eu já subo de novo. E o corretor que vem com um criativo lá, um videozinho e R$2.000 por mês, tu acha que ele joga o jogo? Se ele acertar na cabeça aquele criativo, ele vai ter uma performance incrível, mas em 99% das vezes ele não vai conseguir. Ou seja, 1%. Isso. De chance. É a realidade. Por sorte. Se ele acertar né? ali, ele vai ter um custo por lead muito barato, um custo por visita, um custo por venda muito barato. Só que aí, beleza, fechou, vendeu aquele imóvel, agora vamos pro próximo. Aí ele já não vai acertar de novo. Aí esse é o problema. Aí, não funciona mais, aí para de anunciar. Por isso a importância de testar e validar. Sim. E hoje o conselho que você dá para quem começando? Entra numa imobiliária top, numa estrutura que já é organizada, com processos, com cultura, com tráfego, com tudo rodando, ou começa sozinho? Bom, existe a possibilidade de começar sozinho, claro, né? Sim, porque todo mundo tem um começo, né? Mas o mais fácil, o que você aconselha? Eu acredito muito na parceria, de tu ter uma estrutura junto contigo que te agregue. Com a imobiliária, tu vai dividir a comissão com ela. Cada uma tem a sua porcentagem, vai dividir. Ela tem que entregar a parte dela. Agora, se tu começa sozinho, cara, como é que eu vou aprender tudo sozinho, começar contrato, a fazer anúncio, atender cliente? Dá para começar a dar, mas não, eu acho que não é o mais indicado. Enfim, se tu tem uma imobiliária junto contigo, tu vai ter um cara que às vezes já tem uma experiência de 10, 15, 20 anos de mercado, que já tem uma vitrine, que já investe em anúncio. Algumas imobiliárias têm uma estrutura um pouco mais simples, outras um pouco mais robusta, mas tenta entender qual imobiliária tu gosta do jeito dela de trabalhar e tu tá naquele momento que a imobiliária te aceite, né? Tem às vezes imobiliárias que não contratam gente iniciante, mas aí tu pode pegar uma imobiliária um pouco que aceita esse perfil e ver se tu se adequa. E aí a parceria tem que ser boa para os dois lados. Então, se a imobiliária está ficando com uma parte da tua comissão, ela tem que estar entregando proporcional a isso. Se ela está ficando com uma parte de uma comissão e tu só tem uma cadeira, às vezes é caro demais. Então, o corretor mesmo tem que fazer esse filtro. Nós falamos agora um pouco de meta, vamos falar um pouco de Google. Google Pesquisa. Vocês investem bastante em Google Pesquisa? A gente investe, do valor que eu te falei de tráfego pago, ele fica mais ou menos meio a meio. Facebook e Google Ads. O Google Ads também está trabalhando no YouTube? Pouco. É porque o YouTube, eu acredito assim que no começo é legal patrocinar, mas depois que você tem uma X quantidade de vídeo, igual a Bruna tem bastante, já o orgânico se anda sozinho, né? Você põe o vídeo lá, você já tem um público, já tem um monte de gente ali vendo aquele imóvel e acaba... Você não precisa, né? Eu conheço players, né, que no começo aí, que tem grandes canais de YouTube, no começo a gente fez parte do começo desse player e a gente patrocinava os vídeos, depois não precisou patrocinar mais. Hoje nem se fala, né? E você acredita que quem está começando, o YouTube ajuda muito? O YouTube ajuda, mas ele não te traz um resultado de curto prazo. Sim. Porque a gente colocou o primeiro vídeo, deu, 50 visualizações, aí o segundo 100, o segundo 200. Hoje, praticamente qualquer vídeo dá 1.000, 1.500, 2.000 visualizações. Em questão de 7 dias. 2.000 é muita coisa? É um youtuber que ganha milhões de visualizações? Não, mas imagina que tu posta um vídeo de imóvel, a gente está numa sequência legal, né? 12 semanas postando direto, né? Que é difícil manter essa constância. Mas imagina que a cada semana tu posta um vídeo novo e 2.000 pessoas, em média, te assistem. Com uma retenção legal. Então, cara, isso é muito bom. Só que tu vai criando. E tu vai posicionando também. Quanto mais tu tem essa recorrência, o YouTube vai te posicionando. Se tu usa as palavras-chave certas, tu aparece no Google. Sim. Também. Com aquele imóvel específico ou com aquele produto específico que é a palavra-chave que você faz no orgânico ali do YouTube. Né? Isso, principalmente pelo nome do edifício, né? Então, se tu posta um apartamento com o nome do edifício, tu pode posicionar dentro do Google.
Quando a gente começou era Google e YouTube, né? O Google era o maior buscador, o YouTube era o segundo maior. Tu postava vídeo no YouTube com o nome, posicionava pelo YouTube através do Google, que era o maior buscador. Hoje tem o ChatGPT, então tá a briga ali, né? Tem que estar posicionado em todos. Exato. E também legal que, já falando de YouTube, é legal que também você cria, né? Porque se você tem uma conta Ads ali, você acaba criando um público do YouTube onde você pode fazer remarketing disso, né? Ou seja, se o cara viu o teu vídeo, se você tiver condição de bancar um display ali, uma campanha de display, você consegue fazer um remarketing para ele, né? Isso é bem... Esse remarketing, ele é muito barato, né? O remarketing do Google, para quem visitou teu site e tudo, às vezes tu gasta 5, 10 reais por dia, tu já consegue estar bem presente com a pessoa. Legal. Então, além de tudo esse bate-papo aí, vocês também estão dando dicas, viu? Né? Então, vamos falar assim, tendo dicas para o que pode fazer, né? Porque são várias mãos, né? A gente tem o TikTok aí também, vindo com força, com muita força, né? No imobiliário, principalmente aí para o nicho de baixo padrão, hoje está bombando, mas está vindo para o alto também. Tem o TikTok. E falando agora também um pouquinho de remarketing, né? Você acha que o remarketing é importante para o ramo imobiliário também ou não? Ele é obrigatório. Porque imagina, o custo do lead está caro. É caro tu trazer um cliente. Aí tu traz ele e o cara não lembra de ti. E o remarketing ele é muito barato. Porque tu segmenta um público que é muito pequeno e tu vai ter, dependendo do tamanho do teu site, 1.000, 10.000, 20.000 pessoas, fala, cara, só aparece para essa pessoa com uma certa frequência, né? Não precisa nem ser de forma exagerada. Então, são as pessoas realmente qualificadas, que já se cadastraram contigo, que visitaram o teu site, que visitam o teu Instagram. Enfim, tu define lá o que tu quer fazer e trabalha em cima disso. Então, o cara se cadastrou, provavelmente, se ele veio pelo Google, ele entrou em mais uma imobiliária, ou duas. Aí, depois, ele pensa, nem lembro de qual imobiliária me cadastrei, mas essa daqui está sempre aparecendo. Nem lembro qual site que eu entrei, que eu vi o imóvel. E o cliente não, ele vai em vários imóveis, em vários sites, se cadastra, e aí o que tu faz depois, essa é uma das diferenças. A gente não consegue ter 100% do controle do que o cliente está fazendo, né? Qual que é a ação dele, não tem acesso aos outros sites para ver as conversões. Mas quase sempre o cliente está vendo imóvel com a gente e com outra imobiliária. Sim, e é sempre importante aparecer para ele, então, no remarketing. Isso, sempre importante. Legal. E que ferramenta que você usa fora CRM, fora o site, né? Que o site, se você não tiver um site rápido, né? Que seja rápido e que seja com ótimo conteúdo, né? Para o usuário, ou seja, para o cliente que está procurando imóvel, porque o Google lê muito isso, né? Na parte de SEO. Fora o site, CRM, que mais que vocês usam lá? Pode falar, porque pode falar ou não? Pode, é que a gente usa... É que essas são as principais plataformas. Fora isso, a gente usa um monte de plataforma. Acho que a gente tem... O Brian sabe de cor ali, né? Mas eu acho que a gente deve ter mais de 20, 25 assinaturas ativas de plataformas, assim. Só que são plataformas pequenas. Desde uma plataforma de inteligência artificial para fazer uma imagem, outra para ajudar num vídeo... plataforma de o ChatGPT, o Gemini, são tudo coisinhas pequenas assim, mas que vai somando no final, junto com o marketing, dá um valor. Aí a gente usa ClickUp para gestão de tarefas. O que você usa para responder os clientes ali? Usa alguma ferramenta? Aqui nós usamos o Habla, né? Porque são várias empresas, né? A gente tem o Habla, que o Habla a gente faz uma automação, né? E depois cai no CRM. Tem alguma em específico que você usa lá? Hoje a gente tem duas segmentações. A gente acredita muito que a IA ajuda a gente a acelerar o processo, que a inteligência artificial consegue acelerar para a gente, mas ela não é igual ao atendimento humano. Nunca vai... pode ser que seja, mas é complicado, dá umas falhadas. Ele ajuda, quando, mas ajuda. Alguns pontos, cara, o atendimento humano vai... A experiência do corretor... Sempre leva para o humano no final, né? Isso, porque a gente tem mais de 2.000 imóveis no nosso site, cadastrados, tudo bonitinho, fotos profissionais. Mas a IA, ela não entende aquilo que é bom para o cliente. Ela vai mandar, eu quero 2 milhões. Ela manda lá 2 milhões. Mas, então tem aquela questão. O lead entrou, a gente tem 2 caminhos dependendo da mídia dele, que a gente estudou, entendeu
qual que é a mídia mais focada em lançamento, qual atrai mais imóveis prontos, e qual que a gente pode usar IA e qual que vai direto para o corretor. Então, uma fatia das mídias vai direto para o corretor. Se ele não fizer o atendimento em 5 minutos, ele perde o lead. Todo mundo da empresa recebe uma notificação, o primeiro que clica na notificação... 5 minutos, falar bem a verdade, é até muito, né? A plataforma não Certo, permite menos de 5, senão a gente o botava. certo é na hora, né, Fernando? Você concorda comigo? Eu concordo. Caiu, bateu no CRM, puf. Sim. Só que pelo fato de a gente colocar esses 5 minutos, antes o corretor recebia e falava, daqui a pouco eu atendo. Agora ele fala, se eu deixar para daqui a pouco, 5 minutos passou. Aí ele perdeu. Então ele já pega o lead e já atende na hora. A não ser que ele esteja numa reunião com o cliente, às vezes dirigindo, por algum motivo que ele não conseguiu realmente atender o cliente. E tá tudo bem, perdeu, todo mundo recebe uma notificação, o primeiro que tiver ali, atende. Aí é briga para ver quem que pega o cliente, né? Porque todo mundo recebe a notificação, você está numa reunião com a equipe, 20 celulares ao mesmo tempo tocando, o primeiro pega, já liga para o cliente na hora. Então a gente garante que, pelo menos no horário comercial, a gente não faz isso de madrugada, porque o corretor tem família, tem tudo, então não dá para... A gente precisa ter uma alimentação de horário, mas a gente, dentro do horário comercial, das 9 da manhã às 9 da noite, o cliente vai ser atendido em até 5 minutos. A gente tem essa certeza, por um humano, o que já é um grande diferencial. Quando a gente começou, o tempo de atendimento médio era 17 horas, 18 horas, às vezes o lead demorava 2, 3 dias para ser atendido, que o corretor recebia... O cara já tinha comprado apartamento. Depois eu atendo. E uma vez a gente fez uma pesquisa para ligar para os leads depois que eles eram descartados, para entender se ele comprou ou não. E aí era por meio de uma plataforma que a ligação ficava gravada. E aí o lead comprou um Infinity Coast da FG, e a gente tinha o lead, porque ele se cadastrou com a gente tinha um imóvel, naquela época foi uma outra empresa, tinha um imóvel, e a gente não fez a venda. Por quê? Tempo de atendimento. Existia um plantonista digital, ele recebia o lead no CRM, só que não tinha essa tecnologia. Então, como era digital, ele ficou em casa. Ele recebeu o lead domingo de manhã, foi atender 6 horas da tarde. Ele botou lá no CRM, falou, o cliente não está muito quente, não sei o quê, botou, deu quarta-feira, ele descartou a cliente. Aí o pós-venda entrou, ligou para a cliente para entender, e aí, como é que foi o atendimento, já comprou? E aí na gravação a cliente contou exatamente a história. Não, eu me cadastrei, eu tinha uma proposta direto com a construtora, eles não aceitaram e eu queria ver se tinha algum imóvel de terceiro que aceitava. Ela já estava com tudo pronto. Aí eu me cadastrei em um monte de imobiliária e fui para o mercado, para o supermercado. Meia hora depois, um outro corretor me ligou e falou, não, ele está disponível, tudo, eu mandei a proposta para ele, à tarde mesmo a gente já validou ali, ele validou com o proprietário, e falou, só vou na segunda-feira para visitar o imóvel para dar o ok mesmo. Então, ela mandou a proposta, o outro corretor da outra imobiliária validou com o cliente, o vendedor, o que tinha imóvel, e nesse tempo o corretor da imobiliária nem tinha falado com a cliente. E aí no dia seguinte ela foi lá com o marido dela no imóvel, validou que era aquilo que estava nas fotos e fechou a compra. Então tu imagina, um Infinity Coach da FG, que tinha o cliente, então a gestão de tráfego funcionou, trouxe o cliente, porque era um anúncio do nome do empreendimento no Google. Eu passei por isso aí esses dias, só que daí foi um vacilo nosso mesmo também. Mas acontece. E tinha um imóvel e tinha o cliente. Então tá tudo certo, o corretor captador fez a parte dele, o gestor de tráfego fez a parte dele, o corretor na hora de atender rápido, falou, depois eu atendo, não é domingo. Eu fiz isso com o apartamento do meu sócio ainda, para ajudar, cara. Você imagina a bronca que deixou eu não levei. Deixou para atender depois e... Cara, na verdade o lead entrou, né, veio pelo tráfego, que estava certo, caiu no CRM, eu liguei, atendi, mas ele fez uma proposta que assim, eu não quis levar pro meu sócio, porque era uma proposta que eu não aceitaria, né? Mas no fim veio outro corretor, daí eu não dei muita atenção, enfim, o lead ficou sem atender. Aí veio outro corretor, pegou a proposta dele e falou assim, não, essa proposta o cara não vai, no caso meu sócio não vai aceitar, ele não vai aceitar mais, se você melhorar tanto. Então foi erro humano mesmo de não ter oferecido para ele, falar assim, não, vamos fazer uma outra proposta, porque essa não vai ser boa. Vamos aumentar esse valor aí da volta, né?
que era uma troca, vamos falar assim, um frente-mar, e estava entrando um Embraed, o cara queria dar esse Embraed no frente-mar e uma volta. Só que a volta que ele ofereceu no início, na minha cabeça, não interessava. E realmente não interessava. Mas ele aumentou 1 milhão na volta, entendeu? Porque o outro corretor veio e atendeu. Ou seja, também tem muita falha no atendimento, né? Não é só eu, né? Vamos falar assim, acho que, imagina uma imobiliária grande, quantos corretores? E para o Brian deve ser um desafio, né? Gerir, controlar tudo isso, né? Porque tu tem que estar ali 24 horas em cima do CRM e atendendo, dando atenção e lutando por aquilo. Que é onde a tua esposa se destaca, né? Ela pega o lead, né? Porque eu conheço o perfil da Bruna, ela pega o lead e vai até o final. Então, não é só o tráfego, né? É também muito o atendimento. E o tempo do atendimento. Né? E como é que tu sabe as vendas que tu fechou, tu sabe. E as vendas que tu perdeu? Nesse caso, a gente ligou, a cliente falou a história, mas quantos outros não aconteceram porque ou o cliente não falou ou não teve essa ligação, foi só uma ação por um momento ali. Então, quantas vendas foram perdidas porque o lead não foi atendido? E aí a culpa é de quem? Do tráfego. Do tráfego, entendeu? Do tráfego. Então, no geral, o Facebook, os leads do Google é um pouco mais imediatista, do Facebook ele demora um pouco mais para comprar, no geral. Mas para tu pegar aquele cliente que vai comprar rápido, tu precisa atender rápido. Senão ele vai comprar com outro. Então, aquele cara que eu... E quando não, o cliente... agora eu tô ocupado. Pá. Aí o corretor fala, pô, esse cliente é mal educado, nem dá atenção. Mas daí o cara tá querendo comprar, porque tava num momento ruim ali. Isso. Então o atendimento pesa muito, né? Pesa. E teve até uma situação, né? Quando eu fui vender meu carro, eu coloquei no LX. O pessoal me mandou proposta, tudo lá, sabe como que é a proposta de garagista. Só que teve um garagista que mandou uma proposta muito baixa. Aí eu fiquei até ofendido, né? Falei, pô, cara... não tô passando fome também, né? E aí, no fim, ele falou, quanto que tu quer? Eu falei, cara, isso daí é tantos mil abaixo da menor proposta que eu recebi até agora de um garagista, que já é abaixo. Aí ele falou, não, esse mínimo do garagista eu pago. Eu falei, não, eu falei que isso daqui foi o mínimo, eu não aceitei, senão eu já tinha fechado. Aí, enfim, passou 2, 3 semanas, eu vendi meu carro para esse cara. Porque, no fim, eu fiquei ofendido com a proposta, tudo, mas ele tinha um cliente para comprar, foi subindo o preço e fechou. E isso foi um caso de a mesma coisa com o cliente. Às vezes ele manda uma proposta abaixo, mas, cara, ele não tem outra opção para comprar, aquele é o imóvel ideal para ele. Então, se tu leva isso para frente, entende, ajusta a proposta ali, daqui a pouco ele fecha. E esse é o que diferencia a corretora, porque alguns corretores convertem tanto e outros convertem tão pouco. E os leads são os mesmos. Por falta de atendimento. Ou seja, o atendimento também ajuda muito no tráfego, né? É uma, vamos falar assim, é uma engrenagem, né? Começa pelo copy, um copy bem feito, que eu acho que o copy é 50%, 60% do tráfego pago, vamos falar assim. Concorda comigo, Fernando? Sim. Ou até mais, né? Um copy bem feito é o que gera um tráfego pago bom. Qualifica muito o copy, né? Não sei se o amigo concorda. Sim, sim. E depois é o tráfego. Tráfego é tráfego, né? Tráfego, tu tá mandando um monte de gente ver o que você quer vender. E depois o atendimento, caprichado. Né? E aí, para você fidelizar ainda, né? Aí tem ainda mais coisas ainda, porque você tem que adubar sempre aquele cliente, porque você não sabe se aquele cliente vai comprar só esse apartamento ou se ele vai indicar para outras pessoas comprarem um apartamento, enfim. Então, é muita coisa para uma imobiliária, né, Fernandão? O que é o básico de um anúncio, né? Tu falou da copy ali, ela ser muito importante. Se a gente for olhar assim, o que é muito importante é o básico da copy. Vamos lá, vamos começar pelo público. O que é o importante do público? A geolocalização dele e a idade. Só isso, se tu segmentar, tu já tem 80% do teu caminho. Então não tenta... Principalmente para quem vende, por exemplo, quem vende São Paulo, vende São Paulo. Sim. E quem vende o bairro de São Paulo, São Paulo. Isso. Não é igual nós aqui, né? Que nós vendemos por mundo inteiro. Então, aonde nós vamos fazer tráfego?
Concorda comigo? E, A pegada aqui é mais doída, né? e o público que eu uso talvez seja um público diferente que tu vai usar para anunciar. Depende. A gente tem uma equipe muito grande, então eu preciso ter mais escala. Eu preciso anunciar para um público maior. Agora, se eu sou corretor autônomo, cara, qual que é a região que mais compra imóvel em Balneário Camboriú? Exato, é só pensar. Todo mundo sabe a cidade, Curitiba. Então, Exato. beleza, anuncia só para Curitiba. Curitiba, nossa região aqui também, vamos falar assim, as próprias cidades principais de Santa Catarina, onde tem muita indústria, compram aqui, o Mato Grosso. Então, enfim, a gente já sabe, todo mundo já sabe isso daí, né? Então, o tráfego não é segredo. Não é só, igual a gente fala, né? Como você é gestor de tráfego, não é só o tráfego, entendeu? Sim. É você. E hoje a gente tem a inteligência artificial. Você pergunta para ela lá, ela te dá tudo, a campanha pronta, montada ali do jeito que você tem que fazer e acabou, entendeu? Então não tem muito segredo, mas é mais uma questão de estratégia e ferramentas para poder ajudar nisso daí, né? Isso. Em tudo. No fim, é o básico bem feito, bem né? Feito. Feijão Bem com arroz feito. bem feito. Tudo. E tem muita imobiliária aí que, vamos falar assim, há muitos anos, aqui a Felicitar é uma imobiliária nova, né? Perto de algumas aí. Mas tem muita imobiliária que sempre fez o feijão com arroz bem feito e, poxa, são as maiores hoje aqui do mercado, né? E o legal é que hoje, com essas automações e com inteligência artificial, cara, tu consegue fazer muita coisa. Hoje, a profissão de gestor... Teve uma época, acho que foi em 2021, que a profissão de gestor de tráfego explodiu, né? E hoje, pelo menos lá na imobiliária, desapareceu, porque o pessoal oferecia todo dia. Tem um gestor, eu tenho isso, aquilo, e pra Bruna também, o pessoal mandava mensagem todo dia, eu sou gestor de tráfego, e aí ela falava, não, meu marido é meu gestor de tráfego. E às vezes tinha cara que brigava com ela, né? Falou, não, mas eu... Aqui também o pessoal oferece direto, quer que eu faça o tráfego, porque eles olham lá, né, Godoy, e acham que... Eles não sabem que eu tenho agência por trás, né? Então eles acham Godoy e eu fico oferecendo. Eu falo, mas eu sou dono de uma agência. O pessoal falava, queria às vezes que ela me tirasse pro cara fazer. Eu falei, mas a gente nem te conheço, calma, tá vendendo, tá legal aqui, não vamos mexer nisso. Mas hoje tá muito difícil. Hoje a gente recebe muita oferta de inteligência artificial. Praticamente todo dia, alguém ofertando inteligência artificial. E isso ajuda, cara, no próprio trabalho de gestão de tráfego. Hoje eu tenho cuidado, eu cuido das campanhas, tudo, mas a maior parte está automatizado. Tudo aquilo que eu tinha de questão de métrica, não está performando porque a métrica é essa e aquela, hoje está tudo automatizado. Então eu tenho cuidado, eu subo a campanha manualmente, mas depois que eu subir, é tudo automatizado. Eu não faço mais nada. E ainda dá para fazer análise ainda com a inteligência artificial do que nós estamos fazendo de errado para poder melhorar. É muita e tecnologia. A análise é feita baseado nos meus dados. Exato. Então eu tenho lá uma porrada de conta. Já foram investido uma porrada de dinheiro. Eu pego o meu histórico e vejo o que está sendo melhor do que o meu histórico e o que está sendo pior. Então, beleza, vamos botar a grana no que é melhor e vamos tirar a grana do que é pior. Então, se o outro está tendo uma taxa de visita de 50%, 60%, visita a R$100, eu não estou nem aí. Eu estou tentando melhorar o meu baseado no meu resultado. E tudo automatizado. Então, às vezes o corretor me pergunta, tal imóvel está rodando campanha ainda? Eu falo, eu coloquei. Se o imóvel não estava num preço legal, a captação não era boa, não chamou a atenção da pessoa, claro, a copy, o criativo influencia, mas às vezes eu forçar a tentar vender um imóvel que não está no preço, exato. Eu vou atrair lead desqualificado. Quando eu falo do criativo bem feito, tudo bem, vamos falar assim, eu tenho um criativo lá, coisa mais linda, filmei lá o Yacht House com a estrutura linda, nossa, a corretora apresentou 100%, só que daí, por exemplo, a gente sabe que o valor do Yacht House aí, a gente vê anúncio aí de hoje, né, de 7 milhões até 13 milhões, só que daí tem um lá por 18, não vai vender nunca. Não vai. Então, quando a gente fala do criativo, engloba N situações. Primeiro, o preço também está de acordo com o mercado, porque não adianta você bater, eu quero vender essa xícara aqui por R$100 mil. Não vai vender
louca, né, cara? Então, tem que estar dentro da realidade do mercado o imóvel, né, Tu Fernando? precisa deixar claro o que tu está apresentando. Aí pensa que tu é um cliente do Yacht House para comprar. Tu já conhece o prédio, já sabe a média de valores. Tu entra no Google, tem uma porrada de imóvel por acima de 10 milhões, 10, 15 milhões. Aí aparece um anúncio a 18. Cara, Não faz sentido, eu sou né? um cliente, como se eu fosse um cliente, né? Aí eu sou um cliente super quente para comprar e aparece um imóvel mais caro que todos os outros que eu tô vendo. Então, beleza. Agora aparece um que eu tô vendo que tá tudo acima de 10. Tem um andar alto a 9,5. Aí o cliente quente vai, não, peraí. Antes de eu comprar, eu preciso ver com esse corretor aqui, porque ele tem uma oferta boa. A mobília também, o que eles gastaram nessa mobília? Enfim, N situações, mas que o valor esteja justo de acordo com o mercado, né? Isso ajuda no copy, porque tem muito imóvel inflado, assim, né? Vamos falar assim, que o proprietário quer tirar a vida dele naquele imóvel ali, né? Isso. Então, tirar todo o lucro da vida dele no imóvel. Então, não compensa você anunciar um imóvel assim. Então, você tem que ver se o imóvel está dentro da realidade de mercado. Isso. A gente tem imóveis na pauta que a imobiliária tem 4 anos. Que o imóvel está desde o começo da imobiliária e não vendeu ainda. Eu também conheço imóvel assim. Então, se a imobiliária tivesse 10 anos, ia ter imóveis que estão lá há 10 anos, né? A gente sabe de alguns proprietários que são assim e vão subindo o preço ao longo do tempo. Mas tá no corretor entender qual que é a melhor opção para o cliente. A gente fez uma ação do Verão Felicità, que vai até o Carnaval, né? Começou um pouco antes do Natal e vai praticamente 3 meses de campanha. A gente sentou com os corretores e falou, cara, a gente precisa ligar para os proprietários e ver quais são os melhores imóveis. E, cara, o melhor imóvel não é aquele... É aquele que, cara, até o Carnaval ele vai estar vendido. Se eu não vender, outro vai vender. Ah, mas se tá barato... Não, ele vai vender até o Carnaval? Tá barato, mas eu acho que não. Então vamos selecionar. E aí a gente selecionou. De uma pauta de 2.000 imóveis, a gente selecionou 30, que são esses imóveis. E aí já teve um giro legal. Mas se não for assertivo assim, é dinheiro jogado no ralo. Fazer o tráfego pago. Daí depois aí, quando vamos falar, as imobiliárias ou enfim o corretor ele faz essa escolha errada, né? Você que é gestor ou qualquer outro dos gestores de tráfego aí que estão assistindo a gente, a culpa é de quem que não vende? É a mesma coisa que tu pega um produto em fase de lançamento, que é novidade, anuncia ele, um produto bom. Depois passou o lançamento, 6 meses depois tu faz o mesmo criativo, o mesmo público exatamente igual e anuncia de novo. Não vai ter a mesma performance, porque no momento ele era novidade no mercado, depois o público mais quente já conhece. Então ele pode continuar performando tudo, mas o cara que estava esperando o Ou as lançamento... unidades melhores já foram todas vendidas, né? Ou as unidades melhores já foram todas vendidas. Mas a cópia é a mesma, o criativo é a mesma, o público é a mesmo. Exato. Então, N situações, né? Porque sempre a culpa é nossa, né, Fernando? Não Sim, vendeu. Faz parte do processo. Faz parte, né? Faz parte do processo. Exatamente. Uma das campanhas que a gente fez agora no Natal, que é legal mostrar que tipo, a inteligência artificial vai te ajudar a automatizar a tarefa. No dia a dia, eu tenho no atalho ali o chat GPT, qualquer coisa eu bato foto, pergunto. Eu não sei como a gente vivia sem o chat há pouco tempo atrás, né? Até ano retrasado, né? Ano passado que começou a usar com bastante frequência. E a gente fez uma campanha e pensou, cara, como é que a gente vai impactar o pessoal, né? Vai pro portal, tem 15, 20 mil imóveis anunciados. A gente pegou todos os imóveis prontos, a gente tem 2.000 imóveis na pauta, imóveis prontos foram mais de 1.000, e a gente decorou a capa pro Natal. Então a gente criou uma porrada de prompt diferente. E tinha um vovô com o netinho, a vovó com o netinho, aí um tinha um cachorro, e todos tinham elementos natalinos, de uma forma leve. Uma árvore de Natal, uma guirlanda, umas bolinhas, uma luz na sacada. Então a gente manteve, o pessoal às vezes usa a inteligência artificial para mobiliar o apartamento e cadastrar no site. Eu não gosto muito, porque eu acho que às vezes a experiência do cliente ver um imóvel mobiliado, depois é vazio, acaba confundindo. No vídeo é legal, porque tu mostra ali e a pessoa entende. Mas a gente manteve o imóvel exatamente como ele é e adicionou esses elementos e humanizou eles. Então a gente mudou mais de 1.000 imóveis no site com essas fotos. Então imagina, o cara entrava lá no portal e via, que imobiliária é essa? E era muito legal porque tu gerava uma conexão com o proprietário do imóvel também. Falou, que legal, olha só. E a galera achava que era real.
Fala, pô, tem um cachorro aqui, tem um Golden no meu imóvel. Esse imóvel não... Teve Ou um seja, proprietário o que falou, esse marketing imóvel não... também é criatividade, né, cara? O proprietário falou, não, esse imóvel não é meu. Não, pera. Ah, entendi, que legal, pô. E aí os clientes entenderam bastante. Mas é uma das coisas que tu pode pensar fora da caixa para fazer. Sim. Bom, nós falamos aqui de Meta, falamos um pouco de Google, Google Ads. Google Ads, você não vive sem ele, né? Não tem como. Não tem como. O lead do Google Ads, ele é muito qualificado, né? Se você falar assim, eu quero vender esse produto, porque o cara tá buscando aquele produto, né? Isso. E aí vai de quem tá na ponta lá, que a briga é... E é uma campanha muito legal, porque quando tu começa, tu precisa amadurecer um pouco a tua conta, entender quais são as palavras-chave, tudo certinho. Mas chegou um momento que praticamente só precisa conferir se tá tudo certo. Se não tem Precisa nenhuma, mexer, né? às vezes, atualização do Google, que às vezes pode fazer algumas atualizações, tu sabe, né? Às vezes o Google atualiza, aí tem que ficar de olho. E depois roda no automático. Então eu tenho umas regrinhas lá do Google de aumentar e diminuir o orçamento, né? De acordo com o custo de conversão, a parcela de impressões. Mas basicamente ela mantém igual ali, né? Então ela já tá mais próximo da temporada, aumentou as buscas, automaticamente o investimento vai acompanhando, porque chega um momento que não dá para investir mais. Eu sou limitado ao número de buscas que as pessoas fazem. E aí, basicamente é isso. Aí nós também falamos do YouTube, que vídeo, vamos falar assim, a consistência traz o resultado no YouTube, isso no orgânico, né? Também a gente pode patrocinar. Agora vamos falar um pouquinho de site. Site é um trabalho infinito, tu não concorda comigo? Site é um trabalho infinito. Não tem como parar, né? Não tem. Aí o pessoal acha que é só cadastrar um imóvel. Por que o site é um trabalho infinito, na tua concepção? Primeiro porque é claro que os imóveis vendem, né? A outra pergunta, quando a gente sempre, você que é um especialista em marketing, você trabalha o SEO, concorda comigo? Que a Felicitar tem um trabalho de SEO muito forte, né? Para estar ali, vou falar o nome aí dos concorrentes ali, o Guilherme, Bruno, Immobile. Existe um trabalho de SEO em cima do site. E quando esse imóvel sai fora do site, você lima essa URL? Ou você deixa ela sob consulta? Do imóvel, sim. Como a gente tem um volume muito grande, a gente tem a página dos empreendimentos e elas continuam ativas. Sim. A página do imóvel, a gente elimina. Elimina, né? Então, A gente deu uma deixa aqui muito boa para a concorrência, né? Que não faz SEO ainda. Que a nossa estratégia acaba indo pela página dos empreendimentos. Sim, Então, eu também faço o mesmo esquema. A Immobile também, acho que mais o Guilherme ali e o Bruno que faz pelas páginas dos imóveis o posicionamento, mas as maiores imobiliárias se posicionam pelo empreendimento, porque o empreendimento nunca vai embora. Isso. Né? O empreendimento sempre vai estar ali, então tu investe ali naquele... E as principais categorias, tu pode criar as páginas também. Sim. Um ponto é que cada imobiliária, cada corretor nicho, né? tem a sua tecnologia. Exatamente. Então, às vezes, não é que o cara não queira fazer, é tipo, como que eu vou fazer isso e como que isso vai rodar? Exato. Às vezes, não, beleza, vamos manter, mas na prática, no dia a dia, às vezes não... E quando que eu e você e o Brian vamos dar um curso ali no meu espaço de treinamento? Você chegou a ver lá, né? Sim, sim. Vamos fazer isso aí ou pega essa galera aí ou não? Vamos fazer? Vamos fazer tudo junto. A gente pode ainda pôr ainda para terminar tudo, como que atende esses leads no final, né? Mas aí... tem que ver quem que vai querer participar, que aí vai ter um desconto especial, né? Com certeza, né? Esse curso aí, acho que vale bastante, né? Vai ter a categoria fundador do curso. Porque, vamos falar assim, eu acho que balneário, você sabe que na parte do digital, né, nós temos poucas imobiliárias que fazem esse todo ecossistema, porque é um ecossistema, né? São várias, são várias ramificações do marketing. A gente fala de SEO, otimização de site, programação, inteligência artificial, CRM, ferramentas que ajudam no SEO. Aí a gente fala de backlink, anúncio em portais, blog, vídeo. Vídeo envolve também videomaker, envolve
O maior erro é achar que vai contratar um cara de marketing e o que cara vai fazer tudo isso, né? Quando não se contrata uma secretária e quer que ela tenha os conhecimentos de marketing. Aí, fora tudo isso, a gente tem que pensar assim, vou filmar um imóvel, mas para que eu vou filmar esse imóvel? Eu vou usar esse imóvel, eu vou rodar campanha desse imóvel? Opa, peraí, mas se eu vou rodar campanha, eu tenho que fazer as fotos com várias variações, os vídeos com várias variações de tamanho, né? Sim. Depois, quando eu for cadastrar esse imóvel no site, poxa, mas eu estou renomeando esse imóvel com as palavras-chave que eu quero que sobe lá no SEO do site ou no SEO do YouTube. Então, assim, são várias coisas, né? E a gente podia ensinar tudo isso pra galera. O que você acha disso? Sim. Cara, é muito conteúdo. É muito conteúdo, né? Muita coisa. Mas dá para ensinar, né? Dá. Eu acho assim, quando a gente tem todo esse conhecimento, pelo menos a pessoa entender que existe tudo isso por trás, para ela poder cobrar. Isso. Porque, poxa, eu vejo tanta gente contratando na agência, aí a agência faz tráfego pago, vai lá no Facebook, monta o copy, patrocina com um criativo, tá tudo certo. Entendeu? Quando eu comecei, eu fazia 100% de tudo, né? Eu gravava um vídeo, eu editava, eu subia a campanha, enfim. Mas conforme vai crescendo a estrutura, hoje eu tenho conhecimento para ter pessoas boas nisso, para que façam o trabalho, e eu tenho um conhecimento básico. O nosso videomaker tem muito mais conhecimento do que você, mas você sabe cobrar ele. Mas isso que é o interessante. Eu sei explicar para ele o que a gente precisa para a gente pegar o conhecimento técnico dele, o que ele sabe fazer, toda a experiência dele, e também passar o que a imobiliária precisa. E encaixar. A mesma coisa com o SEO. Consigo dar conta de fazer tudo o SEO é complicado, porque o SEO, assim, beleza, você sabe que a gente vai posicionar ali pelo empreendimento, né? Vai trabalhar aquela página, mas entra aí, SEO técnico, on-page, off-page. Eu não conheço aqui uma imobiliária que, além do site, né? Vamos falar assim, cadastrei no site. Cadastra esse imóvel em todas as outras redes sociais. Porque tu vai fazer um seu off-page fortíssimo. Tu vai estar fortalecendo aquela imobiliária. Mas, Fernando, você tenta imaginar o trabalho que isso dá. Tu pegar os seus 2.000 imóveis e cadastrar ele vezes 5 redes sociais. Nós estamos falando daí de quantos anúncios orgânicos? Para reforçar uma URL do empreendimento seu ali. Entendeu? Então, assim, é um trabalho infinito, não concorda comigo? E o pessoal não tem noção disso. O proprietário do imóvel, principalmente, ele não tem noção de como que é um trabalho. Para uma imobiliária hoje, ser case de sucesso, ou um corretor mesmo. Né? Nós temos muitos corretores sozinhos aí, que fazem todo esse ecossistema. E não é por isso. E não é à toa que eles se destacam nesse mundo digital, né, dos imóveis. É porque é muito trabalho, né? É muito complexo. A boa notícia é que o cara que está começando, que está entendendo de marketing, ele não precisa fazer tudo isso de uma vez só. Tu vai escalando, mas posicionamento orgânico. Já contrata um site que é bom, que tem velocidade, que tem as categorias. Pesquisa, vai e pega outras cidades, vê quais que são os sistemas que estão mais bem ranqueados, olha na prática, né, o que está ranqueado. Não escolhe pelo site mais bonito nem pelo mais barato. E aí cadastra com um título bonito, com as fotos bonitas, a descrição completa. Então tem várias coisas por trás que tu citou que dá para fazer, que são super importantes. Mas o cara que está começando agora, começa com isso. Aí daqui a pouco o site dele deu um resultado, aí ele começa a se preocupar com outras coisas. Grosso, né? E aí ele entra aquela questão que tu falou, perguntou antes do relacionamento, tudo. Até que ponto o cara precisa ir? Às vezes ele tem uma rede de relacionamento que já toma muito tempo dele, que às vezes o fato dele ter um site legal, com uma descrição boa, uma foto boa, um posicionamento médio... Até poucos produtos, mas que estejam bem ranqueados, né? Já gera uma demanda mais que suficiente para ele. Então ele nem entra nessa parte técnica. Se ele entrar em algum momento, ele contrata uma empresa e ele gerencia ali a empresa e vê se fez sentido para ele. Mas cada um tem que entender respeitar o seu momento e entender a sua fase, né? Sim. Mas você concorda comigo que, vamos falar assim, as imobiliárias ainda podem crescer muito ainda no dígito? Pode. Mesmo as que estão bombando aí, não concorda comigo? Em todas as regiões, né? Pode.
É muito gigante esse nosso contexto todo do digital, né? Compara... Balneário Camboriú é uma cidade que tem um VGV bilionário. A gente pega de empreendimentos únicos, uma torre só, com VGV de bilhões. E não é só um nem dois. Tem alguns projetos e outros que vão lançar. Visibilidade mundial. Ainda mais com o lançamento do Senna. Aumentou ainda mais a visibilidade. Aí a gente olha para o que é produzido hoje aqui, olha para os Estados Unidos, pega o seriado da Netflix do Ryan, o tamanho da imobiliária dele, como ele cresceu. Claro, Nova York é uma cidade, a nível mundial, é uma capital mundial. Sim. É muito forte a cidade em giro de negócios. Mas olha o que a gente consegue fazer aqui ainda. Acho que tem um mercado muito grande ainda para crescer. Vamos falar assim, a gente faz feijão com arroz bem feito. Isso, a gente faz. Eu acho que, cara, tem tanto corretor aqui, dava para ter muito mais conteúdo, muito mais visibilidade, porque a nossa região tem esses imóveis. Dava para ter muito mais case também, né? Dava. E tem VGV para todo mundo. Quando eu falo case, é no digital, né? Porque a gente tem muito aí amigos nossos que são case sem nada disso, né? Mas imagine se esses caras tivessem também, né? E hoje, se tu pega, vamos falar de um corretor sozinho, se o corretor sozinho vende 20, 30, 40 milhões no ano, já é um resultado muito acima da média e que ele já bota um baita dinheiro no bolso dele. Aí olha o tamanho do nosso mercado. O que é 30 milhões perto do tamanho do nosso mercado? Não é nada. Então consegue ter uma porrada de corretor com posicionamento tendo esse resultado. Não é que nem uma cidadezinha pequenininha que gira um imóvel de 500 mil aqui, um de 700 mil. Sim. A casa mais cara é 2, 3 milhões. Pô, mas essa galera da cidadezinha pequenininha fizesse o que os grandes daqui fazem na cidadezinha, o cara ia bombar, né? Isso. É legal. Nós falamos bastante agora de SEO também. O que mais nós vamos falar? O que tá faltando aí? Cara... Deu para dar um resumão, né? Deu para dar um resumão. Esse ano foi um ano bem diferente. Ano passado, né? Já virou o ano. Mas a inteligência artificial, assim... É monstro, eu falei né? um pouco dela, mas o que dá pra gente criar, assim... Tá mudando totalmente a produção de conteúdo, de tudo. Ajudando nos vídeos, né? Tá ajudando nos vídeos. Tem uma galera que começou a usar agora, a gente também tá usando. Ainda é novidade, né? Ainda a galera tá se acostumando. Mas, cara, vai... eu não consigo imaginar o corretor sendo substituído. Mas eu consigo imaginar que um corretor ele consegue ser 100 vezes mais produtivo com uma IA do que é hoje. Sim, com certeza. E com certeza. Eu tô preguiçoso, eu tudo pergunto pra IA. Nossa. Hoje eu uso muito mais a IA do que eu usava o Google para pesquisar as coisas. Eu também. Eu uso muito o Gemini. Minha parte é mais Google, né? Então... E a porrada de aplicativo que surgiu, né? De outros segmentos para o mercado imobiliário também. Muita ferramenta nova, né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu fui num evento que tinha uma empresa que usava a inteligência artificial para fazer a mobília nos apartamentos. E aí vendia os créditos, dava, sei lá, 7, 8, 10 reais por imóvel. Aí vendia a ideia que tu ia mostrar para o cliente. Eu nunca fui a favor disso. Mas hoje em dia, tu entra lá em qualquer ferramenta de inteligência artificial, faz a mobília desse apartamento. Eu peguei uma foto de uma construtora essa semana. Esses dias, olha que interessante. Esse dia eu falei pro meu videomaker, cara, fecha essa patente aí, que tiraram a foto com a patente aberta. Como é que nós vamos anunciar com a patente aberta? Pois ele foi lá, fechou a tampa da patente. Falei, pô, 2 minutos. Muito bom, cara. E olha lá. É muito bom. Eu peguei uma foto de uma construtora que fez uma foto de um imóvel frente ao mar, mas a fotografia ela ficou o dia estava muito nublado e ela ficou muito sem cor, ficou muito branca assim, enfim, eu acho que poderia ter colocado uma cor a mais na edição e o dia também não ajudou. Botei na área e falei, cara, coloca, como ele era frente ao mar, coloca um sol da manhã entrando. Cara, outra foto. Manteve 100% a realidade do imóvel, aquele sol num dia ensolarado vai ser um sol real, mas o imóvel ficou mais colorido, o céu ficou azul, a areia ficou mais bonita.
E, cara, olha a diferença de tu fazer um imóvel com capa. E aí a gente fala de, beleza, vamos pegar imóvel foto por foto e fazer, vai tomar um tempo danado. Mas tu automatiza isso? Pode automatizar. Exatamente. Falando em foto, agora me lembrei uma coisa. Tá usando o TikTok lá na Felicitar para fazer tráfego pago? Tráfego pago, não. Não. O TikTok a gente não conseguiu engatar com o nosso cliente. É porque eu acho que é um público ainda, vamos falar assim, o público dos imóveis de balneário não tá ali ainda, né? Tipo, eu acho que até vê, né? Mas não é forte ainda, né? Eu acho que ainda Porque assim, minoria. eu penso que o TikTok na entrega orgânica, para você crescer ali, para mostrar para bastante gente, eu acho que vai bem, né? Sim, a gente ficou um tempo sem postar, porque ele não estava dando resultado, a gente acabou parando e ficou esquecido. Agora a gente está voltando com alguns conteúdos, postar. É porque assim, ó, tu vai postar no Instagram, tu vai fazer o formato Reels. Isso. É só não ter preguiça de não postar ali, né? Falar bem Hoje o português correto pros corretor, né? E com plataforma de postagem, é só tu clicar bota YouTube Shorts, TikTok, Reels e posta nos 3 ao mesmo tempo. Esqueci de falar do YouTube Shorts também, que é o mesmo formato. E também o Shorts Entrega muito, né? entrega muito, cada um é engraçado que é tudo a mesma coisa, mas tem entregas diferentes. Exatamente. Perfis de públicos diferentes, então na dúvida posta em Posta tudo. nos 3, né? Isso. Querendo ou não, se você for fazer uma conta boba, né? Se você pegar lá 10 imóveis vezes 3, já vai para 30. Agora você imagine 100, 200 imóveis. Então, isso ajuda muito no orgânico. Ou seja, tem corretor que opta por colocar outdoor. Sim. Todo mundo vê o outdoor do cara. E quando nós estamos falando de postar nas 3 redes no orgânico, poxa, é vezes 3. Então seria 3 outdoor gratuitamente. Né? Sim. É isso aí. Esse aí foi um bate-papo com o nosso querido amigo Fernando Nemon. Em breve aí nós vamos fazer um curso junto, né, Fernando? Dá para essa galera aí de Balneário, região, para quem quiser vir do Brasil inteiro. Vamos bolar isso aí ainda. Né? A gente já tinha falado isso já faz tempo, né? Sim. E aí agora a Red fez um centro de treinamentos onde a gente vai trazer aí alguns cases e alguns profissionais do marketing que fazem a diferença mesmo no mercado. A gente está podendo treinar, né, todos os corretores, pelo menos para eles entenderem de como que é o jogo e de como que, vamos falar assim, é cirúrgico tudo esse sistema, né? Dá para começar com pouco? Dá. Dá para começar com uma rede social apenas? Dá. Focar em uma rede, focar em um produto? Sim, mas existe tudo né, Fernando, parafernália que a gente vai estar querendo ensinar essa galera aí como funciona, né? Isso, dá para começar com um pouco, dá para começar com um celular. Hoje não precisa de microfone, às vezes o iPhone já tem um microfone muito bom, sem estabilizador, sem nada. Mas é importante ter a visão, tá, beleza, eu comecei com o que eu tenho, agora qual que é o próximo passo, qual que é o próximo. O cara se começar com o kitzinho ali já ajuda, né? Que na minha cabeça o kit é o iPhone, o gimbal, um microfoninho e um drone. Pô, o cara começou com isso daí já tá na frente de muita gente, né? É o kit básico. É o kit eu ainda acho que só um iPhone já começa só com o iPhone e vai ganhar dinheiro e vai comprando. Exatamente. Porque o iPhone tu faz as fotos, enfim. O iPhone tu pode tirar foto grande angular, 1x1, 3x4. Por que grande angular, 1x1, 3x4? Pô, tu tira a grande angular ali para pôr no site, 3x4 para você pôr no feed do Instagram. Vamos falar assim, vou começar um negocinho bem feito, né? 1x1 vai pro Meta. Aí vou tirar formato Stories para ir para as outras redes. Enfim, com o iPhone você faz muita coisa, né, Fernando? E hoje em dia, às vezes, tu faz até foto profissional com iPhone, né? Exato. Bota na IA, deixa só ajusta, né? Para não ficar uma foto muito parecendo IA. Exato. E manda bala, já tem uma foto profissional. E é isso aí. Esse foi nosso bate-papo hoje. Mais um Skyline Cash, falando sobre um pouco de marketing do mercado imobiliário. E nosso amigo Fernando
Fernando, muito obrigado. Você sabe que eu sou seu fã. Se tem um cara que eu considero bom no tráfego pago, é esse jovem aqui. E parabéns pelo trabalho. Espero trazer o amigo mais vezes. Em breve também fazer um curso aí. Quero que você esteja junto aí num curso, junto com o Brian, para a gente fazer um curso para essa galera aí do mercado imobiliário, né? Presencial, né? E vamos bolar isso aí, né? Não sei se o amigo topa. Vamos. Então vamos. E até o próximo podcast. E esse foi mais um Skyline Cast. Show. Obrigado pelo convite. Hoje em dia é difícil a gente ter contato com... Porque eu trabalho dentro da imobiliária. E aí é tudo corretor, né? Tudo corretor, gestor. E é legal quando a gente encontra outra pessoa do mercado que entende de marketing imobiliário para conversar. Porque no dia a dia a gente... é difícil encontrar alguém com conhecimento prático mesmo. Sim, obrigado também. E até a próxima, meu amigo. Fechou. Obrigado. Valeu, pessoal.